Civilizações extintas. Suméria, a primeira grande civilização. Localizada na fértil planície entre os rios Tigre e Eufrates, no atual sul do Iraque. A Suméria floresceu entre 4500 a.C. e 1900 a.C. A Suméria era composta por várias cidades-estado independentes, cada uma com seu próprio governante e deuses protetores. Entre as mais notáveis estavam Ur, Uruk e Lagash. Na Suméria, nasceu a escrita cuneiforme, uma das primeiras formas de escrita do mundo, usada inicialmente para registrar transações comerciais. Os sumérios também eram mestres na arquitetura, construindo zigurates impressionantes, templos em forma de pirâmide, que serviam como centros religiosos e administrativos. Graças às suas técnicas avançadas de irrigação, a agricultura prosperou, sustentando uma população crescente e garantindo a estabilidade econômica. Eles foram pioneiros em sistemas de leis. O Código de Ur-Nammu é um dos mais antigos códigos de leis conhecidos, demonstrando uma sociedade organizada e justa. A economia suméria não se limitava à agricultura. O comércio floresceu, com trocas de mercadorias que iam desde metais preciosos até produtos agrícolas com regiões distantes. Os sumérios eram politeístas, adorando uma vasta gama de deuses e deusas. Os templos eram o centro da vida religiosa e social. Na literatura, a Suméria nos deu o Épico de Gilgamesh, uma das mais antigas obras literárias da humanidade, narrando aventuras e reflexões sobre a vida e a mortalidade. Mas como todas as grandes civilizações, a Suméria também enfrentou seu declínio. Conquistas por povos vizinhos, como os acádios e amoritas, levaram à sua queda e eventual absorção pelo Império Babilônico. Hoje, o legado da Suméria vive em museus e na história, com suas inovações e contribuições ainda influenciando o mundo moderno. Os Incas, o Império dos Andes. Uma civilização que construiu um dos maiores impérios da história, na majestosa Cordilheira dos Andes, o Império Inca, conhecido como Tawantinsuyo, se estendia por mais de 4.000 quilômetros ao longo da América do Sul, abrangendo partes do que hoje são o Peru, Bolívia, Equador, Chile e Argentina. Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, é um símbolo do engenho e da habilidade arquitetônica desta civilização, situada a mais de 2.400 metros acima do nível do mar. Cusco, a capital do império, era o centro político, religioso e cultural dos Incas. Suas construções de pedra perfeitamente encaixadas resistem até hoje aos terremotos. Os Incas construíram uma vasta rede de estradas, conhecida como Chapanã, conectando todo o império. Essas estradas permitiam uma comunicação rápida e eficiente entre as diversas regiões. Os Incas eram mestres da agricultura. Desenvolveram técnicas de cultivo em terraços e sistemas de irrigação complexos, permitindo-lhes cultivar em terrenos montanhosos. Sem uma escrita formal, os Incas usavam quipus, cordões com nós, para registrar informações e administrar o império. Sua arte em cerâmica, metalurgia e têxteis reflete uma rica tradição cultural. A religião inca era central na vida cotidiana. Eles adoravam diversos deuses, sendo Inti, o deus do sol, um dos mais importantes. Festivais e cerimônias religiosas eram eventos grandiosos. A administração do império era altamente organizada. O Sapa Inca, o governante supremo, delegava funções a governadores regionais, assegurando que as políticas fossem implementadas em todo o império. O encontro com os conquistadores espanhóis no século XVI marcou o início do fim do Império Inca. A captura e execução de Atahualpa, o último imperador, selaram o destino da civilização Inca. Hoje, as ruínas dos Incas permanecem como testemunhos silenciosos de uma civilização avançada e resiliente. Machu Picchu, Cusco e muitas outras maravilhas continuam a fascinar visitantes de todo o mundo. Os Aztecas, a grande civilização do Vale do México. O Império Azteca se expandiu rapidamente durante os séculos XIV e XV, abrangendo grande parte do que hoje é o México Central. Tenochtitlán, a capital azteca, era uma metrópole impressionante, construída sobre ilhas no Lago Texcoco. Suas pirâmides, templos e canais são testemunhos do engenho e da visão de seus construtores. Os mercados de Tenochtitlán eram famosos pela diversidade e riqueza de produtos. Comerciantes traziam mercadorias de todas as partes do império, criando um centro de comércio vibrante. A religião asteca
era central na vida cotidiana. Eles adoravam uma vasta gama de deuses, sendo Huitzilopochtli, o deus da guerra e do sol, um dos mais importantes. Cerimônias religiosas, muitas vezes envolvendo sacrifícios, eram realizadas para garantir a prosperidade e a favor dos deuses. Os astecas desenvolveram complexos calendários e sistemas de escrita hieroglífica. Seus códices coloridos registravam a história, a religião e a cultura de seu povo. A agricultura asteca era altamente inovadora. O sistema de chinampas, ou ilhas artificiais, permitia a produção de alimentos em grande escala, sustentando a crescente população. A arte asteca refletia sua riqueza e habilidade. Trabalhos em ouro, pedras preciosas e esculturas detalhadas mostram a maestria e o talento dos artesãos astecas. O Império Azteca era altamente organizado. O imperador, o rei Tlatoani, era assistido por conselhos de nobres e governadores regionais, assegurando o controle e a administração eficiente das províncias. A chegada dos conquistadores espanhóis no início do século XVI marcou o início do fim do Império Azteca. Hernán Cortés e suas tropas, com o apoio de tribos rivais, conseguiram capturar Tenochtitlán após intensas batalhas. Apesar da queda do Império, o legado dos astecas perdura. Suas ruínas, como o Templo Mayor e Teotihuacan, continuam a fascinar e inspirar estudiosos e visitantes do mundo todo. Os Maias, a civilização dos mistérios da Mesoamérica. Uma civilização que floresceu nas florestas tropicais da Mesoamérica, e nos deixou um legado repleto de mistérios e maravilhas. Os Maias construíram um dos mais impressionantes impérios da antiguidade, espalhado pelas regiões que hoje compreendem o México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Tikal, uma das maiores e mais poderosas cidades-estado maias, se ergueu majestosa no coração da selva. Suas pirâmides imponentes e palácios grandiosos são testemunhos da habilidade arquitetônica dos maias. A religião maia era profundamente enraizada na vida cotidiana. Os maias adoravam uma vasta gama de deuses, realizando rituais elaborados e oferendas, para garantir a harmonia entre o mundo natural e o espiritual. Os maias eram matemáticos e astrônomos excepcionais. Desenvolveram um calendário de incrível precisão, e um sistema de escrita hieroglífica que registrava a história, a mitologia e os eventos políticos de seu tempo. A agricultura maia era avançada e sustentável. O sistema de milpas, uma técnica de cultivo rotativo, permitia o cultivo contínuo sem esgotar o solo, sustentando uma população crescente. A arte maia é um reflexo de sua rica cultura e habilidades. Cerâmicas detalhadas, esculturas intrincadas e joias preciosas demonstram o talento e a criatividade dos artesãos maias. A sociedade maia era composta por várias cidades-estado independentes, cada uma governada por um rei ou aal. Esses líderes desempenhavam papéis políticos e religiosos essenciais, mantendo a ordem e a coesão entre as cidades. Embora os maias tenham enfrentado declínios e colapsos internos, a chegada dos conquistadores espanhóis no século XVI acelerou a queda de suas últimas cidades independentes, marcando o fim de uma era gloriosa. Hoje, as ruínas das cidades maias continuam a nos fascinar. Locais como Chichén, Itzá e Palenque são tesouros arqueológicos que revelam os segredos de uma civilização avançada e misteriosa.